Visão. Esse é um dos 5 sentidos que nós temos no nosso corpo. Talvez aquele que a gente mais utiliza. Mas não basta enxergar, é preciso ver além. E a história de hoje é sobre alguém que encontrou seu propósito de vida depois de ver uma cena que mudou completamente a sua visão de mundo. Era de tarde, a gente estava indo na casa de um amigo dele para uma reunião. Eu sempre acompanhei muito meu pai, todo lugar, passeio, reunião, adorava acompanhar ele. Estávamos aqui na região central de Guarulhos, uma cidade muito grande, né, 1,5 milhão de habitantes. E assim como qualquer cidade grande, em todos os centros, a desigualdade é a flor da pele. E eu lembro que o carro estava passando ali na região e aí veio aquele grupo, tem uma periferia, uma região bem conhecida e bacana aqui de Guarulhos, e eu vi naquela parte da região uma realidade totalmente brusca, né? Então, de um lado tem a zona mais valiosa de Guarulhos e do outro lado aquelas crianças de pé descalço. Então, quando eu vi aquela cena e quando eles bateram na porta, eu lembro claramente disso, né? Um menininho chegou batendo na janela do quarto, no vidro do carro, né? Ô tio, você tem uma balinha pra dar? Alguma coisa pra dar? Meu pai não tinha nada pra dar. Nunca fomos dar dinheiro, era sempre comida quando tinha. Ela perguntou pra mim porque aquelas crianças estavam daquele jeito, suja, descalça, sem camisa e tal, enfim. E eu expliquei, né? Dirigindo, né? Falar, filha, acho que os pais podem estar sem trabalho não tem dinheiro, sem dinheiro não dá pra comprar roupa, tal, essas coisas todas. E as crianças ficam desse jeito. E a resposta dela naquele momento foi o silêncio. Só que esse silêncio dentro da cabecinha dela, né, eu acho que Deus estava preparando tudo para ter essa história gigantesca que a gente nem poderia imaginar. Né? E o silêncio se transformou em ação. Mesmo tendo apenas 6 anos de idade, Bia decidiu em seu coração que precisava fazer algo para mudar aquela realidade tão triste. Como elas pediram algo que eu sempre gostei muito, eu sempre esperava ganhar as balinhas, eu sabia quanto era importante pra mim. E eu queria que fosse importante pra elas também. Eu queria dividir essa situação, esse momento. Então, acho que aquela alegria de ter a balinha, eu sabia que era valioso, eu queria. Então, foi a primeira ideia. Só que eu guardei em segredo. E tudo eu contava pro meu pai. Meu pai é meu melhor amigo, minha referência. E aquilo eu senti em Deus mesmo, de guardar em segredo, de guardar pra mim. E toda vez que eu ia no restaurante, comecei a guardar. Em agosto, setembro, outubro, eu ia lá. Era pizzaria, era almoço, era jantar. Ia lá guardar, ia lá guardar. O que eu vi quando ela chegou do restaurante, né? Ela foi pro quarto dela. Depois voltou, né? Quando eu voltou, eu falei, cara, não tem muita bala na mão dela. Filha, papai viu você entrando com um monte de bala. O que você tá vendo com essas balas aí? Ah, pai, espera aí. Ela foi no quarto dela. Ela voltou com uma caixa cheia de bala, pirulito, tudo melecado. Parecia um ninho de rato aquele negócio, né? Eu falei, que é isso aí, Bia? Ela falou, não, pai, lembra aquela vez que a gente passou naquele lugar? Tinha aquelas crianças sujas, sem camisa e tal. Eu falei, lembro. Então, a gente não tinha bala para todas elas. E eu comecei a juntar bala. Para agora, perto do Natal, a gente dar um punhadinho para aquelas crianças. Aí que foi que me desmontou de uma forma, né, impactante mesmo. Mistura de vergonha, mistura de amor, mistura de admiração e uma certeza, eu tenho que fazer algo. E foi de uma simples ação, juntar balas em um potinho, que Ricardo se sentiu motivado e constrangido a fazer o mesmo. Isso foi no Natal. Naquele Natal a gente ajudou cerca de 600 pessoas. Então era um brinquedinho, uma balinha, uma roupa, uma cesta básica e tal. E a gente conseguiu fazer uma festa bem bonita. Mas beleza, né? Minha ação tá feita. Poxa, que legal. Fiz a minha boa parte, minha boa missão. Só que Deus tinha umas emoções pela frente, né? E todo mundo começou a falar. As pessoas começaram a falar um pro outro, você viu da menininha da bala, você viu da Bia, não sei o quê, blá, blá, blá. Na Páscoa, foram 2.500 crianças. Daí já veio o logotipo, isso, aquilo. E daí começou o movimento de datas comemorativas. Natal, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, uma ação específica, se reunia um mês e meio antes, arrecadava o que precisava e chegava. No dia a gente fazia ação. Isso foi uns 2 anos, mais ou menos, desse movimento. Aí começou essa situação toda, né? E começou a ganhar corpo, né? Ganhar um corpo, bastante corpo, né? De doação, de vida, tal, aquela coisa toda. Até depois de 8 anos que veio a necessidade mesmo de ter um documento. Eu acho que a primeira atitude dele de se engajar numa ação pontual, inicial, foi esperado. Por que esperado?
Porque minha família sempre motivou, não só a mim, mas a gente teve sempre essa ideia de doar e de ajudar. Então, desde o meu avô, minha avó, sempre foi uma família que fez muito pelos outros. Então, a gente sempre gostou muito de gente. Então, isso era algo que era esperado dele. Só que eu não fazia ideia que isso tornaria também a missão de vida dele. Deus é muito maravilhoso quando prepara esses momentos, porque Ele preparou e colocou o Olhar de Bia nas minhas mãos, porque sabia que era uma missão que era para dividir eu e meu pai. Nunca foi só dele, quer dizer, nunca foi nosso, é de Deus. A gente só apenas está executando o que Deus colocou nas nossas mãos. Mas foi muito isso. Então eu não esperava, eu sabia que talvez Ele ia apoiar no primeiro momento, que meu pai sempre apoiou em tudo, ainda mais quando o fato é ajudar ao próximo, mas que tomasse proporção. Na época meu pai tinha uma empresa de eventos, nossa vida era totalmente diferente. Eu tava com 6, 7 anos, tava no 3º ano da escola, era muito novinha, nem fazia ideia. Só que à medida que as coisas foram andando, foi realmente tomando corpo e maturidade e se tornou minha missão de vida, tanto a minha quanto a dele. A missão do Olhar de Bia é transformar vidas através da educação. E é isso que eles vêm fazendo com excelência e sensibilidade nos últimos 16 anos. Hoje o Olhar de Bia tem 16 anos de história, né? Foram mais de 400 mil vidas impactadas. E nós somos uma organização social laica e apartidária, sem nenhuma ligação religiosa ou política. São empresas que investem no nosso trabalho. A nossa grande missão do Olhar de Bia, nosso sonho grande, é acabar com a miséria através da educação. E são 3 pilares que a gente atua hoje, os principais, né? Da solidariedade, que a gente chama de viralize o bem. E esse pilar tem o objetivo de não só dar uma cesta básica para as famílias, mas desenvolver famílias, de fato, na periferia. Nosso pilar core, a menina dos olhos, é o programa Alicerce. Então, como já diz o nome, é dar a base para jovens sonharem, voarem, realizarem. Então, esse programa, a gente desenvolve as habilidades comportamentais de jovens ensino médio de todo o Brasil. Então, nosso objetivo, a gente seleciona jovens que querem se transformar de vida. A gente trabalha com eles durante 3 meses, híbrido, é presencial em algumas escolas aqui em São Paulo, Guarulhos e aqui no Olhar de Bia também, e online para alunos de todo o Brasil. E ao final desse programa, a gente conecta a oportunidade profissional e estudantil. Então, graças a Deus, o Alicerce tem muito essa proposta que é o lema do Olhar de Bia. Nós não somos uma ONG para coitadinhos. A gente ajuda quem quer ser ajudado. E o terceiro pilar, para finalizar, é a atuação em rede. Então, hoje o Olhar de Bia lidera uma rede chamada Conectados Terceiro Setor, que fazem parte de mais de 180 ONGs conectadas a nós. ONG de saúde, meio ambiente, educação, PET, onde nosso objetivo é compartilhar recursos e conhecimento com essa rede. Por que isso? Porque a gente não faz nada sozinho. A bandeira do bem é uma só. E o Olhar de Bia é um pequenininho, tem muita ambição, muita vontade, mas é pequenininho para solucionar o problema de todo mundo. Então a gente potencializa e a gente se alia a ONGs parceiras para aumentar o nosso impacto. E eu sempre falei para a Bia, né, desde pequenininha, filha, beleza, você já fez isso com 8 anos, com 9, com 10, todas as idades. Você não precisa carregar isso. Você não precisa ser uma mártir, você não precisa ser heroína. A sua semente foi plantada, mas ela é teimosa. Até hoje está envolvida com tudo. E a gente se diverte muito, né? Eu acho que é uma coisa muito importante, né? Isso é muito claro quando eu falo, quando você... Não adianta a gente trabalhar com centenas de jovens no Brasil todo e eu com as minhas filhas não ter esse contato. Propósito de vida não é algo que surge quando se faz algo. É algo que surge antes de começar alguma coisa. É um desejo que vem de dentro e se materializa fora. Meu propósito, esse é um exercício que eu faço constante. Eu acho que ele vai mudando de acordo com a nossa vida passa. Mas eu vejo que o meu propósito é ser muito feliz e corajando as pessoas a realizarem os sonhos dela. Por que falar de mim primeiro? Porque é uma coisa que a gente aprendeu muito lidando com ONG. Não adianta de nada eu querer mudar o mundo se eu não arrumo minha cama, se eu não começo dentro de casa. E eu tenho que ser feliz no que eu faço. Por mais que a gente fala de ajudar muitas pessoas, é um trabalho que líderes sociais muitas vezes querem solucionar o problema de todo mundo, mas está infeliz, não está olhando para dentro de casa. E não adianta salvar o outro e perder a sua própria vida. Então eu quero ser feliz no que eu faço, encorajando as pessoas a realizar seus sonhos, porque tudo é possível. Bastou apenas uma ida à casa de um amigo para mudar a realidade de milhares de pessoas. Bastou apenas escutar algumas crianças batendo no vidro do carro para definir um propósito. Bastou apenas um olhar para começar a viver uma missão. Eu acho que o Olhar de Bia é um olhar simples, mas não simplório. E todo nesse processo, não tem como falar de Olhar de Bia sem falar de mim sem falar do Olhar de Bia. São 16 anos vivendo isso, né? Tô com 23. Então não sei que minha vida é sem Olhar de Bia. Então todo esse processo de amadurecimento meu, eu entendi não é ser um positivista, aquela coisa, não ver o problema, não é isso.
mas é entender, olhar o copo mais cheio do que vazio, sabe? Ver oportunidade nisso. Então acho que esse olhar de fé, de agir com muita fé, põe o pé que Deus põe no chão, e de ver a alegria dos pequenos detalhes é o que com certeza me motiva todos os dias.